Autoimagem e autoestima. Enquanto a autoestima é como nós sentimos em relação a nós mesmos, como podemos nos amar e nos cuidar, a autoimagem é quem pensamos ser. Podemos falar de autoimagem com traços de personalidade, com comportamento, com alimentação e relacionamento e aparência física. Mas como é difícil lidar com a gente mesmo? Existe essa sociedade imaginária que criamos quando esperam alguma coisa de nós. Mas a maior cobrança vem da gente mesmo, vem da nossa parte interna. E isso dificulta muito o nosso processo, onde o espelho acaba sendo o nosso maior inimigo e o nosso maior vilão. E a gente acaba se sabotando. Hoje, nós da equipe Multi, estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast Estilo de Vida no Ar, para falar sobre essa relação de exercício, nutrição e psicologia em relação à autoimagem e à autoestima. Eu sou a Betina, profissional de educação física, Sabrina, nossa psicóloga, e a Anne, nossa nutricionista. Vou abrir então esse episódio perguntando para a Anne, como é que tu avalia, Anne, essas dietas malucas que a gente vê muito aí na internet e da moda, principalmente, com relação à autoestima e à autoimagem? É realmente algo bem complicado, né? Porque a gente tem que pensar que as dietas, elas têm uma ideia que deveria ser mais personalizada, né, para cada pessoa. E a gente tem aí o Instagram e blogs, enfim, várias coisas mostrando dietas que são muito certinhas e extremamente restritivas e pessoas que se colocam ali na frente como, essa dieta funcionou para mim, e elas às vezes passam por outros procedimentos estéticos, tratamentos e outras coisas, e elas já têm ali um corpo que seria considerado ideal, né, estereótipo, e elas vendem essa dieta e vendem o corpo, a imagem junto. Então, quando as pessoas acabam usando essas dietas como inspiração, ou querer seguir literalmente a dieta para poder chegar naquele ponto, né, elas acabam, na verdade, tendo muitas frustrações, porque o corpo de cada pessoa é diferente. A forma que você se adapta com as dietas é extremamente diferente. E principalmente quando você não tem um profissional que está te acompanhando para avaliar quais são os pontos que você precisa mudar, o que vai ser preciso incluir ou tirar nas suas refeições. Então acaba gerando muitos problemas de distorção de imagem, porque você está sempre frustrado, né? Pensando, nossa, eu não consigo chegar nesse ponto. Nossa, aí fica todo dia olhando lá no espelho, mas aqui não está certo, não tá. E aí às vezes não é sobre a dieta, é sobre o corpo de cada um. A maioria das vezes é sobre isso. E vou te interromper, mas tu falou um ponto que eu acho muito legal da gente comentar, que muitas das dietas que a gente vê na internet e principalmente o resultado da imagem dessa dieta, geralmente a pessoa não conta o que fez, efetivamente. Ali na internet, principalmente quando a gente fala de influencers e tudo mais, não estamos falando de profissionais da nutrição, vamos dizer assim, estamos falando dessas influencers que vêm e mostram aquele corpo escultural, maravilhoso, perfeito, lindo, que se aceita na frente do espelho e que diz que comeu uma folha de alface, 2 shots de detox e mais alguma coisa, aquele frango sem tempero, e aí chegou naquele corpo. Mas a gente sabe que por trás daquele corpo tem a massagem, tem aquela lipo 3D, tem o personal que está lá treinando 5 vezes na semana, aí tem mais procedimentos estéticos, que eu nem sei falar o nome, mas que existem milhões por aí, que assim, não foi bem aquela dieta, né? Não seguiu aquilo ali efetivamente. Mas ela mostra o resultado daquela comida que nem foi feita aquela dieta para ela, mas que ela seguiu aquilo ali, vendeu aquela ideia e aí trouxe aquele corpo. E aí eu acho que é um dos principais pontos que a gente vai falar hoje nesse podcast, que é assim, tu não vai chegar naquele corpo, porque assim, tu tem o teu dia a dia, tu tem tua rotina, tu tem tua família, tu tem teu biotipo, tu tem os teus hábitos alimentares, tu tem teu hábito de comportamento, e a profissão daquela pessoa que está na internet é ser bonita, é ser vendável, é ser comercial. E a gente não consegue mais separar o que é esse comercial e o que é vida real. E eu acho que isso é um dos piores caminhos que a gente vem seguindo hoje para a relação de autoimagem, né, de autoaceitação e tudo mais, porque a internet é comercial e a gente colocou a internet como um padrão de vida. Então, sem contar os filtros e as edições. Com certeza. Porque a gente vê, né, hoje é complicado, porque a gente já sabe que tem tudo isso, todo mundo usa, e as pessoas ainda acreditam. Eu quero isso. Mas aí tem milhares de filtros, tem as edições. E a gente hoje tem, né, no celular, já faz ali todas as edições na hora, assim. Na hora. E
Então, você buscar esse corpo, buscar essa imagem e tudo isso que é passado, seja por um comportamento, por um estilo de vida, ou pela alimentação, ou pela imagem mesmo, sempre vai gerar alguma frustração. Exato. Com certeza. E eu acho, agora tu falou dos filtros, eu me lembro há anos atrás, quando as novelas começaram a usar tratamento de imagem em vídeo. E isso era uma coisa muito inovadora, né? Quem é mais antigo aqui, está nos acompanhando no podcast, vai entender o que eu tô falando. Porque antes a gente não tinha essa edição nas imagens, a gente não tinha edição muito menos em vídeo, era uma coisa assim utópica. E aí quando as novelas aqui do Brasil começaram a trabalhar edição nos vídeos para melhorar a aparência das pessoas, foi, meu Deus, a gente não pode acreditar em nada. E aí todo mundo esqueceu essa mudança e vai para as redes sociais e pega aquilo como verdade. Aquele corpo como verdade, aquela pele maravilhosa, que brilha, que não tem nem poros, né? Aquela coisa linda, assim. Então, que momento a gente também perdeu essa noção, né? Essa referência de realidade, né? E para as mulheres isso acaba pesando muito mais, né? Se a gente for ver, por exemplo, na época ali do Oscar, né? Aí vai ver as fotos super bem tratadas e tal, daí só que na realidade, quando tá passando ao vivo, é completamente outra coisa, né? Exatamente. A pele, a maquiagem marca nas linhas de expressão, tudo aparece, é ruguinhas, E a gente não se cobre em cima dessa imagem, né? Fria, A gente se cobre em cima da imagem que a gente sabe que tá e a editada. gente estranha, né? Como assim? Essa mulher é imperfeita, né? A gente começa a ter essa estranheza porque tem um distanciamento muito grande do que é a realidade de fato, né? Tem até um projeto, assim, não lembro se foi nos Estados Unidos, que eles pegaram algumas pessoas, assim, na rua e tiraram fotos dela. O fotógrafo tirou e falou, eu vou fazer uma edição, tipo um Photoshop, como se fosse capa de revista. E aí as pessoas viram, né, as fotos dela, e aí depois de um tempo ele foi lá, editou e mostrou para essas pessoas. E elas ficaram, tipo assim, meu Deus, não sou eu? Tipo, elas estranharam, mesmo assim, estando, entre aspas, mais bonita, porque tava, né, tudo mais aperfeiçoado. Eles falaram, meu Deus, mas não tem nada a ver, não sou eu. E era, tipo, não era grandes mudanças, né? Sim. Assim, era o que acontece mesmo. Porque a gente tem aí todo mundo que é famoso e tudo mais vai postar na revista ou, enfim, num site uma foto no dia a dia, né? Uma foto normal. Assim, exatamente. Sabrina, aproveitando então que a gente está indo para esse caminho de digital, como que tu acha, assim, a tua visão de psicóloga mesmo, como é que a era digital dificultou esse processo de autoimagem, de distorção de imagem, principalmente, e mais quando a gente fala de mulher, né? A gente sabe que os homens também estão indo por esse caminho, né? Que os homens estão mudando esse comportamento, mas eu acho que os homens ainda não afeta tanto. Mas para nós, assim, nós mulheres, essa distorção da autoimagem em função das redes sociais tem atrapalhado realmente muito? Muito, né? Muito mesmo, assim. E agora mesmo a gente levantou essa bola sobre as redes sociais, sobre filtros, sobre tudo, né? Aquilo que nos impacta. Mas o que eu quero trazer agora é justamente, por exemplo, que quando nós nascemos a gente precisa do outro, né? Eu sempre falo isso porque é verídico. Então a gente precisa do outro para se desenvolver, para se relacionar, para conhecer o mundo. É o outro que vai mostrar pra gente o que é o mundo e a gente começar a se entender, né? A se compreender que a gente existe também nesse mundinho. Só que o que acontece? Durante todo esse passar da vida, no desenvolvimento da nossa vida, a gente vai começando a escutar crenças sobre a gente também, né? Sobre fatos assim, porque tu nunca arruma, por exemplo, a cama, né? Quando a gente é criança, tu sempre deixa a cama bagunçada, porque tu é muito desastrado, porque tu nunca faz nada de bom. E isso, principalmente para as crianças que vivem, por exemplo, numa educação muito rígida, isso é muito pesado. Isso afeta a autoestima dela, porque ela vai começar a acreditar que aquilo ela realmente não é capaz, né? Não é capaz de fazer isso, não é capaz de se cuidar, não é capaz de fazer as coisas, ou as mães que acabam super protegendo também, não deixam esse lado de se desenvolver também, né? E isso acaba afetando muito a questão da autoimagem também e a autoestima. Então, a autoimagem ela também está muito atrelada à forma como a mãe apresenta o corpinho para o bebê, né? Olha esse bebezinho, coisa mais bonitinha, né? Começa a formar o corpo da criança, porque a criança ela nasce como se ela fosse espalhada, né? Ela não tem dimensão dos órgãos, do corpo, da cabeça, ela não sabe onde é que é. Quem começa a moldar, a fazer, digamos, esse contorno do corpo é a mãe ou o responsável.
né? Então, a criança, quando ela vai se observando no espelho, ela não entende que ali é ela, né? Até que elas ficam ali brincando no espelho e acham aquilo ali um sarro, uma brincadeira. Só que, olha só a importância do outro, né? A gente precisa desse outro para poder se desenvolver. E quando a gente chega na parte da adolescência, que é uma parte muito crítica, né? Porque ali na pré-adolescência a gente começa a ter muitas mudanças corporais, a gente também entra com uma confusão a respeito da nossa imagem, que a gente deixa de ter aquele corpo de criança para ter um corpo adulto. Só que entra a questão da comparação, né? Sim. Ai, porque a minha colega tem peitinho e eu não tenho. Ai, porque minha mãe vive falando que eu tô gorda, eu não posso comer. E daí começa também a projetar na criança, eu também no pré-adolescente, enfim, né? Que ela tá muito gorda, que precisa fazer dieta, porque ela precisa ser magra. E a gente mesmo, da nossa família, a gente acaba escutando muitas coisas assim. Então não começa do lado externo, né? Começa ali da nossa família. A gente tem essa ideia, na verdade, até quando eu fiz a pergunta assim, do digital, mas na verdade Isso. o digital é só mais um problema. É só mais um problema. Porque... É isso que eu queria chegar nesse ponto justamente sobre isso. Porque, assim, na realidade, a comparação ela sempre vai existir, né? Mas tem muito a ver com a questão do quanto ali foi enraizada a autoestima da criança, dessa adolescente, de como que ela tá, né? Como que ela se enxerga, como que ela se vê, se percebe. E a questão da rede social é uma outra consequência do mundo externo. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, de como que a gente faz essa construção de imagem, né? E muitas vezes, porque ela tem baixa autoestima. Tá, mas essa baixa autoestima começou quando? Veio da onde? Veio da onde? Por que vem essa autocrítica tão ferrenha, tão pesada? Sim. Porque ela tem essa autocrítica, porque muitas vezes ela escutou que ela não era capaz, que ela era gordinha, que ela precisava emagrecer, enfim, né? Precisava rapar o prato. E aí começa a afetar a relação com a comida, né, Anny? Sim. E a questão da moda é muito complicada, porque hoje, por exemplo, as pessoas estão fazendo vários procedimentos no rosto e acaba que todo mundo fica com a mesma boca, com o mesmo rosto. E aí você fica tipo, cara, é isso que a gente quer realmente? E aí depois passa e é outra coisa. É que nem, né, na sobrancelha. Tem um tempo que era fina, depois é grossa, depois é pra... E aí todo mundo tem que estar, senão eu tô feia, porque tô fora. Só que aí quando você vai ver, tipo, nossa, mas 10 anos atrás isso era bonito. Nem 10, né? Com a velocidade que a gente tem, essas mudanças, a gente fala... Um mês atrás era uma coisa, usava blusa preta. 2 semanas depois, blusa preta era proibida, agora tem que usar outra cor. E aí quando a gente pensa no corpo, né, que é uma coisa muito mais difícil de mudar, porque o cabelo, a maquiagem, coisas a gente muda, mas o corpo inteiro, assim, e realmente gera muita complicação, assim, na questão da distorção do que você tá vendo. Porque às vezes você até gosta de você, só que aí você fala, nossa, mas eu não caibo nessa realidade, eu não tô aqui, eu não pareço com ninguém que tá sendo vendido na mídia, né? Eu sempre brinco na relação do corpo. Meu sonho de consumo era ser a Jennifer Aniston. Eu queria, assim, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu seria como a Jennifer Aniston, magrinha, fininha e tal. Mas assim, eu não sou, né? Eu não tenho biotipo para isso. Meu biotipo é baixo. A minha avó tinha quadril grande, eu tenho quadril grande. Desde muito pequena eu tenho coxa grossa, eu não tenho o que fazer. Por mais assim, posso emagrecer, posso engordar, posso malhar, posso não malhar. E o meu tipo de corpo é aquilo ali. Mas assim, durante muito tempo, várias pessoas, inclusive até mesmo no núcleo familiar, assim, tem que emagrecer, não tem que emagrecer, tem que fazer. Mas assim, é um processo que a gente sofre dessa autoaceitação, de entender que só se eu nascesse de novo, eu seria a Jennifer Aniston, né? Gostaria. Mas eu sempre procurei ir por um caminho que eu tenho que estar com o meu corpo funcionando da melhor maneira possível, já que eu não vou ser a Jennifer Aniston, eu vou ser literalmente a melhor versão do meu corpo. Para eu conseguir correr, para eu conseguir malhar, para eu conseguir dançar, para eu conseguir fazer o que eu quisesse fazer, mas que tivesse um corpo bom. Mas a gente vê hoje isso que tu estava citando, né, que essa necessidade do corpo perfeito lá, das redes sociais, da fulana, da ciclana, e aí gera essa falta de autoaceitação, né? E aí você trouxe um ponto muito importante, que a gente esquece que o nosso corpo é que permite a gente estar aqui, né? Permite a gente fazer tudo, viver momentos, experienciar coisas.
E a nossa relação hoje em dia com o corpo é totalmente punitiva. Tipo, a gente tem raiva do próprio corpo. Porque eu sou assim, porque tem essa parte, porque isso. Sendo que o nosso corpo nos permite viver. Então, esse cuidado que a gente tem faltado muito de olhar para o corpo como uma parte, carinho. Exatamente, que nos permite fazer tudo. E cuidar dele também em relação à saúde, né? E isso leva um tempo pra gente amadurecer e ter essa visão, né? A gente precisa chegar nesse ponto, mas a gente passa por um processo muito longo, assim, de tá, isso aqui não é só estético, isso aqui tá começando a me fazer mal, eu acho que não deve ser assim por esse lado. Por exemplo, as pessoas que fazem essas dietas milagrosas, ou daqui a pouco aqueles exercícios físicos assim, muito pesados para aquele corpo esbelto, daqui a pouco elas voltam, né, para aquele corpo, porque elas cansam, né, cansam difícil, né, de assumir esse papel que não é delas, não é da essência delas, que não representam elas, porque elas acham que tem que ter realmente essa vida perfeita, aquilo que elas que tá sendo e é uma vida punitiva, né? Que nem a Anne falou, né? Porque tu passa o tempo inteiro se punindo. Tu tem que, óbvio, tem que malhar, tem que fazer acompanhamento, tem que treinar e tal, mas tem que treinar para ficar bem, para se sentir bem, tem que gostar do que faz, né? Tem que gostar daquele treino, tem que gostar de dançar, tem que gostar de fazer o yoga. Não adianta ir lá e ser aquela coisa que tu faz porque o teu corpo vai responder de tal forma e tu tem que apresentar aquela forma, mas tu odeia aquilo. Ou tu, assim, se culpa porque hoje tu sentou e comeu um doce. E as pessoas fazem isso, né? Aproveitando para falar dessa alimentação, essa insatisfação corporal, Anne, acaba sendo um fator que é para o desenvolvimento de comer transtornado, vamos dizer assim, um transtorno alimentar. Como é que funciona tudo isso, esses transtornos, essa autoimagem, enfim? Sim. A autoimagem, a distorção da autoimagem, ela está muito relacionada com transtornos alimentares, né? E que é uma coisa que às vezes é um pouco tabu de ser dito, de conversar sobre, porque é algo bem delicado. E, na verdade, assim, as pessoas estão cada vez mais desenvolvendo alguns aspectos, né, dos transtornos alimentares. Então, muitas vezes acontece na adolescência, e eu já conheci pessoas que crianças já começaram a desenvolver, porque por causa exatamente disso, a pressão social, familiar, é o externo sempre colocando coisas que às vezes a criança nem sabe, ela nem entende o que ela é. E aí ela não tem como debater isso, tipo, tá bom, o que você falou então. É criança, né? Faz parte, né? Aceitar. Então, isso está muito relacionado porque a pessoa, ela se cobra e ela pensa, se eu parar de comer, então eu vou conseguir chegar nesse corpo. E a gente fala muito da questão da perda de peso, mas existem também as pessoas que não conseguem ganhar peso e que elas querem ganhar, normalmente, músculo, ficar mais definido, ganhar partes assim do corpo, e não conseguem por causa do metabolismo, de questões dela. E elas também sofrem com isso, né? Que as pessoas falam, você é magro, que ótimo, pode comer o que quiser. E às vezes a pessoa também sofre com essa questão porque ela não tá dentro do padrão, porque o padrão é super pequeno, né? A maioria das pessoas estão fora dele. Então, às vezes, a pessoa, assim, consegue tudo que ela quer, assim, no corpo, mas sempre vai faltar algo. Isso. E aí ela vai, o que eu posso fazer, tanto a atividade física quanto a comida, mas as pessoas pensam sempre primeiro em cortar a alimentação ou, né, restringir alguma coisa. E é muito complicado, porque nós temos a indústria toda fazendo você comer coisas que não são saudáveis ou favoráveis para você ter aquele corpo, mas ao mesmo tempo você tem que ter, só que você não gosta do alimento, e aí você não sabe para onde você vai. É uma briga constante. É uma briga constante, porque também tem a parte da indústria da beleza, né? Que eles também faturam muito. Aqui no Brasil é um país que mais fatura na área da indústria da beleza. É mais fácil cirurgia plástica, cirurgia plástica. Então as mulheres do exterior, elas vêm para cá para fazer cirurgia plástica justamente porque aqui é a referência, né? Então, olha só como é que está a discrepância a respeito disso, assim, da autoaceitação, da autoestima e da autoimagem também. A gente está tendo muita distorção disso. E a gente não está falando, quando tu pensa assim, a gente não está falando daquela pessoa, por exemplo, que fez uma bariátrica porque precisava e aí faz uma plástica reparadora. A gente, nesse ponto, a gente tá falando de pessoas geralmente que são muito magras já, que têm um corpo muito bonito, que são malhadas, que são magrinhas, que são do jeito que queriam, mas mesmo assim ainda procuram uma cirurgia estética porque não tá ainda satisfeito.
E isso acaba sendo uma distorção completa de imagem, né? Isso acho que afeta muito a questão mental do que eu abri falando esse podcast hoje, do vilão ser o espelho. A gente se sabota nisso. Então, o corpo ali tá lindo, tá maravilhoso, e a pessoa se olha no espelho e não se enxerga daquela maneira, não se aceita daquela maneira e continua vendo esses defeitos, né? Então, essa cirurgia plástica, eu acho que, posso estar falando um dado errado, mas pelo que eu acompanho, assim, em 90% dos casos não era necessário fazer essa cirurgia. Né? Não estamos falando de uma reparadora, enfim, é desnecessário, é um risco desnecessário. Ou assim, por exemplo, que nem a Anne falou, daqui a pouco começa a fazer tanto procedimento estético que a pessoa nem reconhece, né? Um familiar antigo. Nossa, mas quem é tu daqui a pouco? Porque a pessoa não perdeu todos os traços, toda a personalidade. Essa harmonização facial, né? Isso, começa a ficar uma cópia, né? Mas isso também, tem que existir um equilíbrio nisso. Tudo bem também, né? Fazer um procedimento estético, se tu começar a se sentir bem com aquilo. Sim. O limiar, assim, do perigo é quando a pessoa começa a achar, mas eu preciso um pouquinho mais. Daí ela se acostuma, aí bota um pouquinho mais. Então, olha só, a gente começa a perder isso, né? Até onde que vai ter o limite a respeito da beleza? E eu acho que do corpo, né? Tu falou ali bota mais um pouquinho, bota mais um pouquinho. E isso também é outro ponto que a gente pode conversar aqui, que é a questão do envelhecimento. Né? A gente nasce e está envelhecendo. E essa barreira que se criou, que as pessoas não, principalmente mulher, não pode envelhecer, não pode ter uma ruga, não pode ter uma marca, mas a gente faz parte desse processo. Vamos começar a pensar em envelhecer de uma maneira melhor, ao invés de tornar aquele rosto que não é mais um rosto que tu tinha, não tem mais a tua referência, não tem mais as tuas marcas, começar a aceitar essas mudanças efetivamente, né? Porque faz mal. De uma maneira ou de outra faz mal. Ou a gente vai entrar na parte psicológica que faz mal, essa falta de autoaceitação, ou a gente entra na parte biológica de todo esse processo, desses produtos que tu está colocando no teu corpo, uma hora isso vai cobrar também, né? E a gente falou bem ontem, né, no grupo do estilo de vida e bem-estar sobre tóxicos, né, Anne? E entra muito nessa parte também, porque não é só a questão do álcool, do cigarro, da medicação, mas também entra nessas questões também de colocar sempre introjetando assim, elementos químicos, tipo, tóxico, esqueci agora a palavra, do Botox. Enfim, né, ácido hialurônico demais. Então a gente vê, assim, artistas, né, que são pessoas, assim, por exemplo, principalmente mulheres muito idosas, que já tá, assim, com o rosto muito esticado, tu vê, assim, que tá muito artificial, mas que de alguma forma ali teve uma distorção de imagem. Sim. Teve algo no sentido emocional, algo no psicológico, a pessoa não se reconhece mais, não tem mais, de fato, o traço da fase da vida, né? Da velhice, não existe mais velhice, né? A gente tá querendo buscar a fonte da juventude. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que não existe mais velhice, nunca se viveu tanto, né? Nunca se viveu tanto. E as mulheres, homens, enfim, estão chegando aos 90 anos bem conversando, lúcidos, com saúde, subindo, descendo escada, dançando, fazendo exercício. Por que eu preciso aparentar estar de uma maneira se a minha qualidade de vida está me deixando ir até lá à frente bem? É desconexo, né? Se a gente começa a fatiar essas questões e pensar mais a fundo, acaba sendo realmente desconexo quando a gente fala de autoimagem. Tem a questão dos momentos também. Tem momentos que você não vai conseguir cuidar da sua imagem. Né? Às vezes você tem uma sobrecarga. Isso acontece muito quando as mamães, né, ganham seus bebês. É um momento muito difícil de você falar, vou malhar, vou fazer dieta. Tipo, não dá, você tem que dedicar para outra coisa. E tudo bem, depois faz parte, você vai... né? As pessoas não entendem mais que são os momentos, né? Então, por exemplo, a mulher quando entra na menopausa e ela vive várias coisas. E às vezes, com todos os problemas que ela tem, ela se preocupa mais porque ela tá ganhando peso e não com a saúde, o resto. Sendo que vai ser uma fase que ela pode, né, cuidar disso, mas que às vezes depois ela vai conseguir entrar na forma que ela estava antes, né? Se cuidando. E até entender essa nova forma, né? Entender esse novo corpo. Porque a gente muda quando a gente sai de criança para adolescente. A gente sai da adolescência e vira adulto, a gente também muda. Quando a mulher tem filho, muda esse corpo. Quando a gente está na menopausa, não é diferente.
E também é outra barreira muito forte, né? Tá na menopausa. Não é assim. A gente tem que aceitar esse corpo da menopausa, malhar, cuidar da alimentação, cuidar da suplementação, cuidar da saúde emocional, psicológica, porque todo esse contexto junto que vai fazer aquele corpo ficar bom, né? E lembrando que a menopausa é algo novo, né? A gente vem falando muito também no grupo da saúde da mulher isso, que agora a nossa expectativa de vida aumentou. Antigamente, meu Deus, a mulher entrou na menopausa, já tá perto ali na porta ali da morte, né? E agora não, entrou na menopausa, tá, e agora, né? Como é que a gente vai lidar com todas as transformações? É uma média que tem toda uma vida adulta depois da menopausa. Uma média de 34 anos após a menopausa. Gente, é muito tempo, né? Muito tempo, uma vida inteira. Aproveitar então para perguntar para vocês duas, que eu acho que é um assunto que cabe muito para psico e muito para nutrição. Vocês acreditam que essa distorção que a gente vem falando desde o início de autoimagem e falta de autoestima também, está muito relacionada ao comer emocional, tá? Como é que funciona assim? Bom, como eu tinha falado anteriormente, está muito relacionado, né? Porque a gente acaba tendo essa cobrança inteira, né? Que tem a ver com a dieta e o corpo, a dieta e o corpo. E ao invés de pensar na saúde, é sobre a imagem, não sobre a saúde. E o comer emocional, ele é muito isso, é um comportamento que você tem, né, na sua vida, e o comer, ele é desde sempre, a gente nasce comendo e vamos morrer comendo. Então é algo que a gente tem muita questão emocional na vida inteira. É inevitável, todo mundo tem o seu comer emocional. A questão é como você está cuidando dele, né? E se você já passa por um certo sofrimento de que eu quero chegar naquele estereótipo, naquela imagem, naquele corpo, e você se cobra muito com isso, você vai acabar refletindo do que você vai comer ou não. E a questão é que as pessoas acabam tirando tudo, né, que elas querem comer. E assim, a partir de amanhã eu não como mais. E elas gostam. E nunca é hoje, né? Sempre assim, segunda eu não como mais. E aí é uma questão assim, ao invés dela ir reduzindo, se reeducando, entendendo, trocando os alimentos e transformando os hábitos, ela fala, não, acabou agora, eu vou fazer jejum de, sei lá, 20 horas e não comer e não sei o quê. E aí, rapidamente, ela vai ter meio que o corpo dela vai sentir muito aquilo. Ela vai acabar voltando e ela normalmente volta pior ainda. Então ela meio que não consegue cumprir com toda essa mudança que ela quer, porque é uma mudança extremamente radical para ser feita, e ela acaba comendo muito mais do que devia, consumindo alimentos muito mais calóricos, e aí tem aquele momento de, nossa, hoje fui comer um docinho, acabei comendo muito mais. Então ela se cobra e tem os comportamentos purgativos aí, enfim, aí entra também a questão do transtorno, né, alimentar. Isso aí. E assim, a questão da baixa autoestima é justamente um fator de risco para quem tem problemas com a relação com a alimentação, né? Então, por exemplo, assim, pessoas que têm autoestima, não vou dizer assim, super ótimo, enfim, mas equilibrada, que realmente se respeita, que, poxa, eu comi muito agora, mas talvez amanhã eu vou começar a me regrar um pouquinho mais e tá tudo certo, né? Ou se olha no espelho e vê assim, eu acho que engordei muito, tá, mas nas férias agora eu comi um pouquinho mais, no Natal e Ano Novo, enfim. E também isso fez a parte desse momento festivo, engordei um pouquinho, mas tá tudo certo. E aí, só puxando aqui rapidinho pra você continuar, a mulher sofre muito porque a gente tem as mudanças hormonais constantes. Isso. Todo mês o corpo não vai ser o mesmo todo dia, a gente sabe disso. E aí, nossa, meu Deus, eu tô bem, meu Deus, eu tô inchada. E aí depois, tô ótima. E depois, tô... E aí fica aquela coisa, né? Isso. Mas pode continuar. Não, mas é bom. A gente fazendo assim. Mas é justamente isso, né, Anny? A gente esquece que daí a gente é cíclica, né, também. E daí, nessa parte da baixa autoestima, para quem realmente tem uma baixa autoestima, a gente trabalha muito isso em terapia, tem uma autocrítica muito grande, né? É como se fosse uma vozinha ali que fica a todo momento, tu tá muito gorda, olha só, tu comeu demais, né? Ou realmente fica ali, não é suficiente. Agora tu tem que fazer um jejum mesmo intermitente, tem que sofrer, porque você sempre tem que ser. Então a pessoa, ela acaba tendo uma visão muito dicotômica também, né? Ou seja, ou é sempre ou é nunca. Então eu sempre estou muito gorda, ou eu nunca vou conseguir atingir esse corpo.
né? Então a gente precisa trabalhar muito essa visão com o paciente, por exemplo, né? Ele chega no consultório, uma menina chega no consultório, e a gente fala sobre essa questão da relação com a comida e muitas vezes está atrelada a questão dessa baixa autoestima, porque ela acha que nunca vai conseguir, ou ela acaba colocando, por exemplo, regras muito altas, muito extremistas, muito utópicas de que ela vai emagrecer, sei lá, em menos de um mês e ela vai conseguir, porque ela precisa, né? Porque tem essa autocrítica falando que ela tem que conseguir, senão ela não conseguir, ela vai ser um fracasso. Então, é algo muito complexo de se falar, mas é algo que a gente precisa trazer nesse assunto para as pessoas terem uma noção que também não é fácil sair disso, né? A gente precisa quase que lembrar constantemente que não é fácil e tá tudo bem. Isso, essa frase, assim, que acaba sendo o mesmo do senso comum justamente pra gente lembrar disso, Sim, né? E tem coisas muito por trás ali que faz parte de uma história de vida que foi sempre complicada, essa relação com a comida, que não é de agora, né? Que às vezes as coisas externas são realmente um fator de risco, mas ela vem se desenvolvendo essa relação disfuncional com a comida há muito tempo, né? E é uma coisa muito intensa para ela, porque as pessoas sabem disso, elas sabem que não é a melhor forma, só que ela fala, não, mas tem que ser, e aquela coisa, tipo, realmente parecer com raiva mesmo, sabe? Tipo, tem que ser assim porque eu quero aquele corpo pronto. E aí, às vezes, quando ela não tem o suporte tanto do Nutri quanto do psicólogo, fica bem mais complicado, porque ela sofre sozinha com isso. Ela não sabe por onde ir e ela não quer aceitar. E às vezes a pessoa nem sabe, talvez procure o Nutri, mas não aceita porque, fiz aquela dieta que nem serve pra mim, né? E nem sabe que talvez com uma consulta com a psicóloga, um acompanhamento, conseguiria resolver isso também, né? Porque a gente pensa assim, de maneira geral, tu vai procurar psicólogo se tu tá com ansiedade, se tu tá com depressão, né? Se tu tem algum fator assim. Mas vou procurar no Nutri se eu preciso comer melhor. Mas tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado. Então, às vezes eu preciso fazer esse acompanhamento com a psicóloga para entender minha relação com a comida, para chegar na minha autoimagem, numa melhora da autoestima. Isso. E tu colocou num ponto, assim, que é muito importante, Bettina, que é a questão, assim, que a parte do psicólogo, da terapia, enfim, é justamente a gente ser um porta-voz dessa pessoa de uma forma saudável, né? Por exemplo, a pessoa viveu tanto tempo nessa família, né? Por exemplo, muito rígida, com muitas críticas, com muitas afirmações a respeito dela mesma, que ela não consegue se desvincular disso. Pra ela é tão normal, já faz parte tanto da vida dela. Digamos assim, ela tem medo de fazer um concurso porque ela sabe que já não vai dar certo, né? Então, quando vem um terapeuta nesse ponto e fala assim pra ela, olha, realmente a prova deve estar difícil, mas olha o quanto que tu fez para conseguir, né, chegar nesse ponto, desse ser porta-voz saudável. Então, isso também relaciona com a questão da autoimagem. E as mulheres, elas vêm muito assim com outras demandas, por exemplo, excesso de trabalho, relacionamento, com outras demandas que não tem nada a ver com o corpo e com a comida, mas chega sempre nesse ponto. E tu falou uma coisa agora que, quando eu abri aqui o nosso podcast, eu falei sobre autoimagem, falei sobre autoestima, e aí falei que tá ligado também a relacionamentos. E aí tu falou da questão da familiar, mas às vezes os relacionamentos também é com aquela pessoa tóxica que a gente tem no trabalho, que a gente tem com um vizinho, que a gente tem como relação, né? E aquela pessoa vai ali e vai te dizer, você não é uma xícara, você não é uma xícara, você não é uma xícara. Mas, pô, a vida inteira eu fui uma xícara, né? Tá tudo bem, eu sou uma xícara. E aquela pessoa vai te falar tanto aquilo ali, que tu vai começar a acreditar, cara, eu não sou nada, né? Você duvida de si mesmo. Você duvida de si mesmo, você duvida que você vai ou precisar ganhar peso, ou você precisa perder peso, ou você precisa melhorar sua saúde mental, ou você precisa praticar um exercício, você precisa mudar de emprego, você precisa mudar de casa. Então, essa relação também, as relações, não é só a relação, essas relações estão muito conectadas à autoimagem e à autoaceitação, enfim. Então é importante a gente frisar isso também. Vem muito da infância, do quem constrói a nossa vida, a nossa infância nos apresenta o mundo, mas tem também ligado essa relação que a gente tem em todos os ambientes que a gente frequenta. E esse é um ponto bem importante, porque pessoas que já vivenciaram isso, nessa estrutura,
E elas acabam, querendo ou não, sendo mais suscetíveis a se relacionar num relacionamento tóxico, né? A um relacionamento de dependência emocional. Então, Sim. assim, elas acabam realmente se relacionando com pessoas assim e acabam realmente, assim, reforçando isso, né? Reforçando esse Então, é comportamento. muito mais difícil da pessoa sair desse relacionamento, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente, assim, de relacionamento amoroso. É bem complicado mesmo. Maravilha. Bom, indo para o final já do nosso podcast, eu vou terminar perguntando para a Sabrine. Muitas pessoas acreditam e levam a palavra autoestima como algo negativo, porque ela acaba sendo quase que pejorativa para umas pessoas e ela é associada e confundida com egocentrismo, né? Como se uma pessoa com uma boa autoestima, ela é egocêntrica, enfim. Como a gente pode melhorar essa relação com a autoestima de forma positiva? Então, acho que um dos pontos é começar a se mergulhar em si. Por exemplo, né, eu fui bem mais filosófica agora, mas no sentido assim, a gente precisa se conhecer, né? Realmente saber aquilo que a gente está vulnerável, quais são os ambientes que a gente frequenta. A gente fala muito sobre mudar de ambiente, a gente falou no outro podcast a respeito disso. Então, quando a gente muda de ambiente, a gente muda em relação com as relações das pessoas, né? E a questão da autoestima vem primeiro com a gente. Então, não é o que o outro vai falar pra nós, porque você está muito egocêntrico, muito narcisista, né? Narcisista, agora é uma palavra da moda. Ou que tu tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas vamos primeiro se conhecer, né? Vamos primeiro ver qual é o teu limite, a tua personalidade. A gente vem falando que as coisas estão ficando quase uma cópia uma da outra, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Mas é justamente sobre isso, a gente está se distanciando desse momento, tá, mas quem eu sou, né? A gente volta lá na época dos 18 anos, quem é que eu sou, para onde que eu vou, e a gente está sempre se questionando isso ao longo da vida. Então, para se tornar algo positivo, primeiro a gente tem que começar com a gente. Né? A gente realmente chegar naquele ponto que eu sempre bato na tecla, se autoconhecer, ver como é que você está à frente da tua autoestima, né? Poxa, eu não tô com a roupa da moda, tá, mas o que tu gosta? Qual tipo de roupa que tu gosta? Qual tipo de perfume? Qual música, né? A gente não é mais adolescente, a gente não tá mais chegando numa fase, por exemplo, de se conhecer, de ver qual é a tribo, nossos valores. A gente tá falando para pessoas adultas aqui, né? A gente está, por exemplo, chegando numa fase que a gente está se distanciando disso justamente por causa das redes sociais. E também de toda a questão do automatismo, correria, a gente não está mais se mergulhando na gente, né? A gente está se distanciando disso, dessa essência. Bom, obrigada, Cris, por mais um podcast. Falar para vocês, então, autoconhecimento, de novo, é a palavra que a gente fecha hoje. Pense o que faz sentido para vocês, qual é a verdade de vocês. Não importa necessariamente a opinião do outro. Pensa no que vocês gostam, pensa como você se sente, o que faz bem e procure mudar, se autoaceitar, se autoamar e sempre se cuidando. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.